Olá, olá, tudo bem? Aqui é o Ricardo que está falando e nesta aula, neste vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre o que são gatilhos mentais, por que eles funcionam, como que eles agem na mente das pessoas para que elas comprem de você. Então, vamos começar! Bom, vamos entender primeiro como que os gatilhos mentais funcionam, por que eles são tão importantes numa copy. Então é o seguinte, aqui eu trouxe aqui um desenho de um cérebro, né? Mas para facilitar aqui o nosso estudo, o nosso entendimento, eu vou separar esse cérebro aqui em só duas partes, tá? Uma parte que a gente chama de neocórtex e outra parte que a gente chama de arqueocórtex. Essa parte amarela aqui seria o neocórtex, tá? E por que existe essa diferença, né? O neocórtex, ela é a parte do nosso cérebro que os animais não têm. Todo o restante do nosso cérebro nós possuímos em comum com os animais. Então, por exemplo, toda vez que a gente sente medo, a gente está utilizando uma parte do cérebro que os animais também têm, por isso que eles sentem medo também, tá? Então, toda vez que a gente sente a mesma coisa que os animais, a gente está usando o nosso arqueocórtex. E toda vez que a gente faz alguma coisa que um animal não é capaz de fazer, a gente está usando o nosso neocórtex, tá bom? Só que aí, o que aconteceu? Ao longo da nossa evolução como seres humanos, nós utilizamos a maior parte do tempo o nosso arqueocórtex. Então, nós estamos mais acostumados a usar o arqueocórtex do que o nosso neocórtex. Inclusive, é por isso que alguns cientistas dizem, né, que a gente só usa 5 a 10% do nosso cérebro, né? E é verdade. Por que isso acontece? Porque nós ainda não aprendemos a usar o nosso neocórtex com eficiência, tá? Então, nós usamos o nosso arqueocórtex com muita eficiência e nós ainda não aprendemos a usar o nosso neocórtex com essa mesma eficiência. Então, aí o que acontece? Quando falamos de copywriting, nós estamos falando de emoções, persuasão, tá? Persuasão é você, através da emoção, conduzir uma pessoa para a decisão melhor para ela, tá? Isso é persuasão e é diferente de manipulação. Manipulação é uma coisa ruim, tá? Manipulação é você usar a sua emoção, a emoção do outro, para o outro fazer uma coisa que, na verdade, em outra situação, ele não gostaria de fazer, tá? Isso é uma manipulação. Persuasão é quando você utiliza as emoções da pessoa para ajudar aquela pessoa. Isso é persuasão. Isso é marketing, tá? Isso são ferramentas. Uma ferramenta, ela pode ser usada para o bem e para o mal. A persuasão, que é o uso das emoções para o bem, e a manipulação, que é a emoção da pessoa usada para o mal dela, essas duas coisas são ferramentas e como toda ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal. É como dinheiro, ou como uma faca. Melhor, um exemplo melhor seria a faca. A faca, ela é neutra, ela nem é do bem, nem é do mal. Mas tem gente que usa para o bem e tem gente que ainda usa para o mal, ok? Persuasão é quando você usa a emoção da pessoa para o bem e manipulação é quando você usa a emoção da pessoa contra ela, para ela fazer uma coisa que vai prejudicá-la no final das contas, mesmo que ela não perceba, tá? Independente de se ela percebeu ou não. Manipulação é uma coisa do mal, tá? Por isso que americano, quando ouve falar de manipulação, ele já todos os cabelos dele sobem, né? Ficam de pé. Então, por quê? Porque manipulação é uma coisa ruim, tá bom? Mas aí, continuando o nosso entendimento sobre gatilhos mentais. A maioria de nós, mais de 90% das pessoas, tomam decisões emocionais e não racionais, tá? Então, a maioria das pessoas, elas, por exemplo, elas chegam numa loja da iPhone. E aí elas têm dinheiro. Aí elas olham aquela peça muito bem feita de
de tecnologia, da Apple, tal, não sei o que, ela se emociona e ela compra. Então, toda compra, a maior parte das compras é feita baseada na emoção, tá? Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: quem compra é a emoção, e aí a razão, ela valida só a decisão que foi tomada pela emoção. Uma analogia interessante, uma metáfora interessante disso é o seguinte: a emoção é como se fosse a mulher impulsiva, né? E a razão seria algo do tipo aquele marido mais equilibrado emocionalmente e tal, né? Racionalmente usa a razão, né? Mais a razão do que a emoção para tomar as decisões. Só que quem manda nesse casal é a mulher. E aí, então a emoção é a mulher que manda. Então, apesar do marido ele ser racional, a mulher que é emocional, ela quer comprar. E aí o marido ele fica fazendo o quê? Ele fica procurando motivos para que a mulher não compre, para que ele não gaste o dinheiro ali com aquela compra que ao ver dele é inútil, tá bom? Então, a emoção é como se fosse uma mulher mandona que manda na situação, né? E a razão é o marido que é equilibrado, mas que ele precisa encontrar argumentos racionais para invalidar aquela compra, tá bom? Então, por isso que é isso que quer dizer essa frase. Quem compra é a emoção. A razão apenas valida a decisão emocional, tá bom? E aí, boas decisões, em livros como o do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, boas decisões são aquelas que são tomadas baseadas na emoção, no equilíbrio entre a emoção e a razão, tá bom? Mas nem todo mundo é assim. A maior parte das pessoas compram as coisas de acordo com a sua emoção e não com a razão. Muitas vezes a gente compra alguma coisa que não está precisando, mas naquele momento a gente tem aquela emoção e acaba comprando aquilo. Depois, daqui a um tempo, depois de alguns dias, você para e pensa: para que eu comprei essa coisa, né? Para não dizer outra palavra. E isso aconteceu porque a gente tomou uma decisão baseada na emoção, e aí daqui a pouco a emoção esfriou, entrou a razão, e a razão falou: eu comprei isso aqui pra quê? E é por isso que muitas vezes a gente se arrepende de algumas compras, tá bom? Então, boas decisões são uma combinação de razão e emoção. Só que a maior parte das pessoas não funciona assim. Então, a maior parte das pessoas agem pela emoção, tomam decisões pelas emoções. E aí entra o gatilho mental. Aí que entra o papel do gatilho mental. O gatilho mental, justamente, ele serve para disparar essas emoções na pessoa, tá bom? E no marketing, no bom marketing, né? Porque lembram, o marketing é uma ferramenta. Pode ser usada para o bem ou para o mal. E no bom marketing, o que acontece? Nós colocamos nas nossas copies, nas nossas comunicações, gatilhos mentais para conduzir a pessoa que precisa da solução que a gente vende, que é o nosso produto. A gente conduz aquela pessoa, aquele consumidor, aquele cliente a tomar a decisão correta para que ela compre o produto e resolva aquele problema dela de uma vez por todas, não fique lá sofrendo, tá bom? Porque o produto, ele não pode ser um produto, eu vou fazer um produto qualquer aqui só para ter alguma coisa para vender. Não, um produto, ele precisa ajudar as pessoas em alguma coisa que ela precisa resolver, por exemplo, ou alguma, às vezes ela tem um desejo de ter uma Ferrari. Uma Ferrari, ela é um carro que satisfaz um desejo. Ele não está ligado à dor, ele está ligado ao desejo, tá? Porque a dor é pegar ônibus todo dia, pegar metrô todo dia, pegar o metrô lotado todo dia. Isso é uma dor. E aí, com essa dor, você para e pensa: opa, peraí, eu vou juntar um dinheiro para comprar um carro para não passar mais esse aperto. E aí, quando você compra esse carro, você está resolvendo uma dor. Agora, comprar uma Ferrari é outro nível. Você já tem um carro e quer uma Ferrari, tem dinheiro para isso, e aí você agora não está mais eliminando uma dor, mas você está satisfazendo um desejo, tá bom? No marketing nós usamos basicamente essas duas forças, né? A dor
a gente resolve dores ou então a gente satisfaz desejos, tá bom? Eu falei para você que a nossa evolução aconteceu, conforme você já deve ter visto em biologia, que a nossa evolução, a gente começou lá na época das cavernas, nós éramos homens e mulheres das cavernas, neandertais, selvagens, tal, não sabia nem o que era roupa, tal, né? A gente era mais próximo dos animais do que a gente era da humanidade que ela é hoje, né? E aí o que que acontecia? Aí, nessa situação, nós vivíamos, por exemplo, nas cavernas. E aí quando a gente ouvia um barulho estranho à noite, naquele escuro total, naquele breu que era antigamente, talvez o homem nem tivesse ainda descoberto o fogo para iluminar as suas cavernas. Quando a gente ouvia um barulho nessa situação de escuridão, o que que acontecia? A gente tinha dois sentimentos. Sentimento de medo, o sentimento não, a emoção medo e a emoção ansiedade, né? Por que a emoção medo? Porque pode ser um bicho gigantesco que pode querer estar procurando um jantar ali, né? E você pode ser o jantar ali naquele momento daquele bicho grande, né? Ou aquele barulho pode estar vindo também de um bichinho pequenininho que pode se tornar o seu jantar daquela noite. Então, nós sentimos, quando ouvimos um barulho à noite, quando estamos num lugar sozinho, ainda sentimos esse misto de ansiedade e medo. Mas a gente nem sabe explicar muito bem por que a gente está sentindo aquela ansiedade, por exemplo. O medo faz sentido, porque o medo ainda faz muito sentido pra gente, porque pode ser alguma coisa ruim, né? Mas a ansiedade a gente não consegue entender. Por que a ansiedade, né? A ansiedade era porque você podia ter ali diante de você um animalzinho que poderia ser a sua refeição naquela noite, mas nós não vivemos mais na época das cavernas. Mas aquela emoção pela repetição, ela ficou impregnada em todos nós. Todo ser humano tem esses gatilhos mentais programados em nós, tá? Então por isso que ele funciona. Mesmo que você conheça o mecanismo, como funciona o gatilho mental, ele continua funcionando em você, ele continua funcionando em mim, por exemplo. Eu e outras pessoas também que conhecemos gatilhos mentais, apesar de nós conhecermos, esses gatilhos mentais ainda funcionam em nós, tá? Então, por isso que os gatilhos mentais, eles são essenciais na nossa comunicação de vendas, na nossa copy, no nosso marketing. Porque elas disparam emoções que são necessárias para conduzirmos o cliente ou o usuário para a compra que vai corrigir um problema, que vai solucionar um problema para ele ou vai satisfazer um desejo dele de forma grosseira. Na verdade, existem nuances aí que dá para a gente conseguir explorar melhor, mas isso é para outro vídeo, tá bom? De tempos em tempos, eu faço um evento ensinando copywriting, marketing digital para as pessoas que quiserem participar. O evento é de graça e online, tá? Se você quiser participar, faz o seguinte, eu vou deixar um link aqui embaixo do meu site, é só você clicar no link, ir para o site e deixar o seu e-mail lá para mim, tá bom? E aí eu aviso você do próximo evento que nós vamos fazer ensinando copywriting e marketing digital para você, tá bom? Deixa um comentário aí para mim também e me fala o que você achou aqui desse vídeo, tá? E me fala se você gostaria que eu falasse de algum tema sobre copywriting aqui embaixo nos comentários e eu faço um vídeo aí falando sobre essa dúvida que você tiver aí sobre copywriting, tá bom? E deixa o seu like aqui pra mim, inscreva-se no meu canal e ative o sininho das notificações para receber as notificações, os avisos para os próximos vídeos que eu vou deixar aqui para você neste canal, tá bom? Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Até lá e um forte abraço!